Mulheres desta semana está trazendo a Manuela Alves, apaixonada por comunicação, professora de português, jornalista por formação, especialista em docência no ensino superior, pós-graduanda em marketing digital, empresária em Manu Alves, assessoria de comunicação. Eu gostaria de agradecer a você, Manu, por estar cedendo essa entrevista hoje no nosso programa Mulheres. Para mim está sendo uma honra, Valesca, estar aqui. Gostaria que você falasse um pouco, Manu, como é que se deu a tua formação, como foi que tudo começou, enfim, né, às vezes desde criança surge alguma necessidade, como às vezes criança, né, a gente vê a menina cuidando de casa, o outro brincando de uma outra coisa, e como foi com você? Bom, comigo, aos 7 anos de idade, né, eu ia para a igreja católica. E na igreja eu já brigava com os meus colegas porque queria fazer a leitura todos os domingos do jornal, né? E eu já gostava de ir toda arrumadinha para a igreja, gostava que as pessoas me olhassem, né? E eu já lia divinamente bem, né? Segundo minha mãe, segundo Sim. todo mundo. Eu já lia muito bem, já pequenininha. E eu sempre me destaquei muito, né, dentro de salas de aula, e até professores que até hoje me acompanham, né, acompanham minha carreira, eles sempre falavam que, olha, esses daqui podem não dar em nada, mas essa aí vai dar um trabalhinho no futuro. E aí ali começava, 7 anos eu já me destacava muito, né, dentro de tudo que eu fazia. Eu achava muito de brincar em casa, eu brincava muito, mas gostava de brincar assim, sempre com plateia e que as pessoas me olhassem, né? Isso. Hoje, apesar de não ter seguido esse caminho de ser repórter, né? Já fiz algumas coisas e se precisar eu faço, mas o meu caminho foi a assessoria de imprensa, né? Então, apesar de, desde criança, gostar que as pessoas olhem para mim, eu não segui esse caminho de apresentadora, de repórter. Aí não. Mas tudo começou lá nos meus 7 anos de idade. Você já se identificava, né, Manu? Me identificava, eu lembro bem de... Não sou velha, tá? Mas tinha a antiga TV Manchete, né? Sim. E eu me lembro muito bem de um fato que aconteceu, que era Páscoa, era época de Páscoa. E aí foi todo mundo para um museu que tinha, eu morava em Natal, né, na cidade de Natal. E aí lá eu fui uma das crianças entrevistadas. Né? Então tinha o coelhinho da Páscoa, isso ficou muito, muito guardado na minha mente. Imagina. Né? E eu sou louca, claro que eu não vou achar essas imagens, né? Essas imagens são lá sei lá, de 89, 90, por aí. Eu era bem pequenininha. Mas isso ficou bem guardado, porque eu fui uma das crianças entrevistadas naquele dia, né? E eu nunca tive vergonha de nada. Foi lá atrás mesmo que começou a minha carreira, acho que desde criança. E para as nossas telespectadoras, compreender um pouco mais, como é, né? O que acontece, o que é que faz uma jornalista? Uma jornalista, ela está responsável pela comunicação, né? Por trazer a comunicação ao público. O jornalismo, apesar de hoje sofrer tanta discórdias, vamos dizer assim, né, entre política, entre jornalistas, mas o jornalismo, a população tem que entender que sempre existiu, sempre existirá, e é importante, né, para que essa comunicação exista. Então, sempre o jornalista vai noticiar coisas boas, coisas ruins, sempre vai falar. Logicamente que não é o nosso papel julgar, né? Não é o papel do jornalista julgar, mas sim passar informação para o público. Então, o jornalista, ele faz isso. É ser meio que imparcial, seria isso? Sim. E o que é que você poderia nos dizer? O que é que você tem visto enquanto jornalista? Como é que está o jornalismo hoje? Qual a tua visão? Trazendo para esse momento de hoje, né, depois das questões políticas que a gente tem visto e acompanhado,
Eu, sinceramente, às vezes eu fico bem triste pelas pessoas que antes tratavam o jornalista com tanto amor, com tanto carinho, sabia da importância que ele tinha. Sim. E hoje, devido a um momento que a gente vive, de uns 2, 3 anos para cá, esse momento tem cada vez mais colocado o jornalista até em risco, né? Imagino. Porque dentro da profissão, como eu falei, não é o nosso papel julgar, mas aí a população acha que o jornalista está julgando, está falando, está querendo impor as coisas. Então isso me deixa muito triste, porque quando você falava que era jornalista, todo mundo, nossa, você é jornalista. Respeito, né? Tinha aquele respeito, né? E hoje a gente não vê mais isso. Então me entristece um pouquinho, né? São realmente tempos diferentes, né, do que a gente estava acostumado a ver. É semelhante, me parece, agora me veio em mente, a um ator, né? Seja ele em filme, novela, quando ele, de uma certa forma, traz aquela, né, imagem, né, vende na realidade, aquela cena em si, a população, de uma certa forma, elas confundem, né, uma boa pessoa, a má pessoa, internaliza como se aquele papel fosse de fato, mas ele está representando. Então, me parece que o jornalista passa um pouquinho por isso, né? Passa de verdade. E assim, você falou muito bem aí com relação a essa analogia entre os artistas, né, entre os atores. O que é que eles passam na rua, né? Quando faz um papel de mal, simplesmente o outro vai lá, quer atacar, quer bater, né? Você não presta, você está fazendo isso com fulano de tal na novela, isso, aquilo, outro, né? Então é mais ou menos o que a gente passa. É bem constrangedor, né? Eu não estou na rua, trabalhando na rua, né? Não sou repórter, mas eu tenho vários amigos repórteres que, infelizmente, têm passado por maus bocados aí na profissão, infelizmente. Coisas que jamais eu imaginava que iria ver. Eu imagino. E como é que acontece, Manu, esse teu gerenciamento, né, com relação ao teu cliente, na perspectiva da mídia, né, desse material todo que você produz, que possibilita? Então, o cliente me procura, né, para a gente fazer um gerenciamento de imagem, né, por isso que vem a assessoria de imprensa. E aí, para a gente ter essa relação do nosso cliente que não aparece na mídia, né, com a mídia. Então eu vou buscar como é que eu vou trabalhar isso no meu cliente. Geralmente são clientes da classe artística, né? Eu trabalho muito com artista, com eventos. Então eu vou estudar quem é aquele meu novo personagem, né? E aí vou trabalhar em cima daquilo ali para saber o que é que eu vou fazer, né? Cada cliente, seja ele muito famoso, tá começando, pouco famoso, de todas as formas eu tenho que fazer um material, né? Então eu começo trabalhando, fazendo o release dele, conhecendo ele, né, a fundo, e dali em diante eu vou fazendo o meu trabalho. Então eu vou vendo onde é que ele cabe, qual o programa que ele cabe, para ir fazendo esse trabalho. É um trabalho que eu costumo dizer que é bastante minucioso. Imagina. A gente tem que trabalhar de forma que o cliente ele perceba que está tendo realmente que está sendo bom para ele, né? Ele não pode de jeito nenhum se sentir, não, eu estou pagando um assessor de imprensa, porque não é tão simples assim ser assessor de imprensa. Não é nada emoldurado, né? Cada realidade ela é única. Cada realidade ela é única, exatamente. Então assim, eu tenho no meu currículo inúmeros artistas, né? Em Recife eu tenho a Banda Sedutora, eu tenho os Reis do Brega, já trabalhei com Priscila Senna Musa, já fiz trabalhos, inúmeros trabalhos para artistas de fora, como Naldo Bene, Luiz Caldas, a Anitta, quando teve aqui a primeira vez em Recife, fui eu que fiz para ela. Eu trabalhava numa casa chamada Ibiza Club, e aí ela fez o baile, né, que na época era chamado o maior baile do mundo, e eu trabalhei para ela, fiz o Mr. Catra já. Eu tenho um currículo, Patrícia Marques também, que foi uma ídola lá
nos anos 80, que foi do Trem da Alegria. Uhum. E já fiz inúmeros trabalhos. Então, desde a Banda Sedutora, que é uma banda local, até o Naldo Bene, que estourou com vários sucessos, né, nacionais. Uhum. Cada um tem uma forma diferente de se trabalhar. Que na realidade é um investimento que o artista precisa fazer, porque todo um trabalho, né, debruçado em função daquela necessidade. Seja um artista, como você mesmo colocou, já está no auge, você tem a condição de permanecer e dar um pouco mais, como também aqueles que não estão, né, não chegaram, a carreira não alavancou. Então você dá essa possibilidade de eles crescerem, né, e dá uma possibilidade de explodir aí na mídia. Muitas vezes eles já chegam com um trabalho pronto, como foi o caso da Banda Sedutora, que foi bem interessante. Logo no início, ninguém queria contratar a banda e a banda veio com um sucesso. E eu sempre acreditei muito na banda, porque eu tenho essa coisa do acreditar. Então, se um artista chega para mim e eu vejo que ele é muito bom, eu não quero perder. Então, até hoje, a Banda Sedutora é uma banda que cabe em todas as festas, em todas as ocasiões, né? Tá aí, continua na mídia, né? Fazendo trabalho, e até hoje eu continuo com eles lá, já faz em torno de uns 6 anos, 7 anos já. Então, me parece que o fato de você estar com essa formação em jornalismo não significa dizer que você está atrás, né, de uma bancada para estar informando, né, trazendo as informações, nem está propriamente na rua, mas existe possibilidades que dá essa condição, né? Então muitas vezes a pessoa, qual curso eu quero fazer? Então o jornalismo ele dá essa possibilidade também. Com toda certeza. Recentemente eu passei 11 anos trabalhando com o cantor Genival Lacerda, né? Com o filho, o João Lacerda, e com o Genival Lacerda. Foi um dos momentos assim mais tristes assim para mim, foi quando o seu Genival estava internado, né? Isso. Ele foi internado dia 30 de novembro e faleceu no dia 7 de janeiro. E aí foram 28 dias assim de muitas notícias. Era o Brasil inteiro me procurando, revistas importantes, jornais importantes, para saber de fato, notícias do artista, né? O filho dele, que é o cantor João Lacerda, não tinha a menor condição de falar, de estar falando sobre o pai ali todos os dias. E aí todos os dias pela manhã, ou à tarde, ou até mesmo à noite, a gente se falava para poder eu estar mantendo a mídia do Brasil inteiro informada. Então, assim, eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre informei ao Brasil sobre os lançamentos de seu Genival, né? Isso. Eu fui a primeira assessora de Genival Lacerda, do filho, né? Minha carreira, na verdade, começou ali como jornalista, começou em 2009, com a primeira oportunidade que o filho me deu, o João me deu. E aí de lá para cá, várias outras pessoas me deram oportunidade, né? Então foi um momento que eu passei muito difícil já esse ano, que foi essa perda, né, do amigo, do Genival e também do artista, né? Como é que você lida, Manu, enquanto jornalista, enquanto assessora, com situações delicadas como essa que você viveu recentemente? No dia da morte dele, João foi cuidar do velório, de tudo, né? E eu fui organizar os meus amigos que estavam na porta do hospital, né? À espera de notícias de como seria o velório, né? Do que ele tinha morrido, porque ele morreu das sequelas do Covid, né? E aí eu fui para lá para poder conversar com todo mundo. Não tive esse problema de não chorar, eu chorei bastante, né? Cada amigo meu da imprensa que não estava ali, mas que me ligava para falar e tal. Imagina. Eu chorei, pedi desculpa, eu só não, que é isso, realmente você tem todo o direito de chorar e tal. O dia inteiro concedendo entrevistas, né? Para poder falar algumas histórias que eu tive com ele. Eu viajei várias vezes com ele, eu viajei para Bahia para poder ele receber o título de cidadão baiano. Então foram momentos incríveis para minha carreira, né, que eu jamais vou esquecer. Imagino. É um artista que tinha 67 anos de carreira. É um artista que eu vou levar para o meu currículo e para minha vida
inteira, né? Verdade. Porque Genival jamais será esquecido. Então, você fazer parte dessa história, por menor o tempo que seja, porque, na minha opinião, foi um tempo grande. Considerável, né? 11 anos trabalhando ali e vendo inúmeros São João dele, né? Para mim foi bem complicado. Então, eu costumo lidar da melhor forma possível, mas quando realmente não dá, eu choro, né? Você é um ser humano, né, Manu? E assim, todo mundo dali comigo, eu disse, ó, minha gente, eu sou mole, por isso que eu não tô com vocês na rua, eu não dou pra ser repórter, não sei o quê. Então, assim, eu sou bem consciente das coisas, né? Sou bem consciente. Então, quem quiser ser jornalista, na realidade, não deve se preocupar em restringir apenas ao pensamento que precisa produzir matérias, de estar atrás de uma bancada passando as informações. Porém, existem outras possibilidades, como qualquer outra profissão, né? O jornalismo dá para você essa condição, e eu acredito que você sente-se realizada como tal, né? É o que você gostaria, como você mesmo colocou no início. Desde os 7 anos que você já começou, né, vivenciando um pouco do ser jornalismo, né? E aí, automaticamente que você vive, você consegue se identificar, você se encontra enquanto profissional. Sim, até porque a minha plateia são meus próprios amigos, né? Eles gostam do trabalho e me ligam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu estou sempre produzindo, por mais que eu não trabalhe nas TVs, né, pernambucanas, mas eu estou sempre produzindo. Eu tenho carta branca para entrar, para conversar, para falar. E isso para mim é de extrema importância, né, para o meu trabalho. É muito importante. É um pouquinho ali nos bastidores, mas tem sempre um toquezinho de Manu Alves ali por trás das telas. Porque sempre alguém sempre fala, né? Quem tá aqui no estúdio é Manu Alves. Isso. Manu, vamos mandar. Sempre assim. E aí eu recebo isso como um carinho, né? Eu realmente não tenho vaidade com relação a nada, principalmente a isso. Né? Eu sempre falo que eu tenho que fazer. Isso. Eu tenho que construir. Verdade. Né? Eu queria só pontuar uma coisa aqui. Mas aí eu vou pedir para que você segura um pouquinho aí, que a gente está voltando já, né? Vamos para os nossos comerciais. E você vai segurar a peça para que vocês aguardem mais um pouquinho com as novidades que a Manu está trazendo para a gente.